Olá, boa tarde. Eu me chamo Amanda Rangel e hoje eu vou apresentar os resultados do meu último ano como bolsista de iniciação científica no Laboratório de Genética Molecular e Biotecnologia Vegetal, sendo orientada pelo professor Márcio Alves Ferreira e co-orientada pela mestranda Ana Luísa Tela. Então, hoje eu vou apresentar o projeto da minha bolsa, que é intitulado Caracterização de sequência promotora de algodão da espécie Gossypium hirsutum, que é induzível à infestação pelo inseto praga bicudo do algodoeiro. O algodoeiro é uma planta eudicotiledônea, pertencente ao gênero Gossypium e à família Malvaceae. E a cultura do algodão possui grande importância para a economia mundial, uma vez que essa é a principal fonte de fibra para a indústria têxtil e também é uma fonte de óleo comestível. E a espécie Gossypium hirsutum é responsável por mais de 90% da produção mundial de fibra, sendo parte importante da agricultura para a economia mundial, mas também é a principal espécie cultivada em território brasileiro. E atualmente a produção brasileira ocupa o quinto lugar na produção mundial, estando apenas atrás da China, Estados Unidos, Paquistão e Índia. E, entretanto, apesar de possuir essa grande importância econômica, as pragas ainda representam um fator limitante para a produção de algodão. As plantações ainda são acometidas por essas diversas pragas que acabam por diminuir a produtividade dos algodoeiros, sendo a principal praga a mais conhecida o bicudo do algodoeiro Anthonomus grandis. Nesse contexto, o bicudo do algodoeiro é uma espécie de inseto que caracteriza-se por utilizar os botões florais e os frutos do seu hospedeiro para alimentação e oviposição, de modo que, após a eclosão dos ovos, as larvas utilizam os verticilos reprodutivos situados no interior do botão floral para sua alimentação, o que afeta diretamente a produção da fibra, uma vez que a planta tem o seu desenvolvimento interrompido. E esse hábito endofítico do inseto ocasiona dificuldade de controle por métodos químicos. Perdão que aqui a minha imagem atrapalhou um pouco o texto, mas esse hábito endofítico ocasiona e a falta da possibilidade de controle por métodos químicos ocasiona a diminuição na produção e na qualidade da fibra, e consequentemente levando a perdas econômicas. E dessa forma, essa é a principal praga que realmente acomete as plantações de algodão e acaba por prejudicar mais da metade da lavoura. De modo que ao depositar os seus ovos nos botões florais, os danos só são visíveis realmente na época da colheita, quando os ovos já eclodiram e as larvas já se alimentaram de toda a pluma. Por esse motivo, nesse projeto a gente busca a caracterização de um promotor específico, de um gene que havia sido previamente selecionado pela equipe do laboratório, visando a indução da resistência à principal praga que acomete o algodoeiro da espécie em questão. E atrelado a isso, as plantas transgênicas expressando as proteínas CRI de Bacillus turgiensis seria uma alternativa para o controle do bicudo. Isso porque a possibilidade do desenvolvimento de plantas transgênicas expressando toxinas, específicas para insetos, onde essa pode ser uma estratégia eficiente no combate às pragas. E o exemplo mais bem sucedido é o realmente de plantas expressando as proteínas CRI do Bacillus turgiensis, que são resistentes a uma ampla gama de pragas na agricultura. E dessa forma, o melhoramento genético dos algodoeiros através da expressão de proteínas tóxicas a pragas, objetivando uma especificidade tecidual e temporal, se mostra de grande interesse. E dentre os principais componentes utilizados nessa estratégia, a gente destaca as sequências promotoras, que são responsáveis pela regulação da expressão gênica. Assim, o nosso principal objetivo nesse projeto é a caracterização de um promotor de algodão induzível por estresse mecânico, causado pelo bicudo e que possa ser utilizado em combinação com a expressão de proteínas CRI, para futuramente ser utilizado como uma ferramenta biotecnológica no combate à principal praga que acomete as plantações de algodão. Então, para iniciar as caracterizações do promotor, inicialmente foram realizados QPCRs do gene em questão, de diferentes tecidos vegetais,
para podermos observar o perfil de expressão do gene em cada um deles. E utilizamos essa técnica pelo diferencial que permite a quantificação do material amplificado em tempo real. Então, inicialmente, foi analisada essa expressão durante o desenvolvimento de botões florais de tamanhos inferiores a 2 milímetros, 4, 6, 8 e 10 milímetros. E os resultados denotaram uma grande expressividade em botões florais de 10 milímetros, principalmente, como a gente pode analisar aqui pelo gráfico. Já aqui, analisando sua expressão quantitativa durante as etapas de desenvolvimento de fruto, a gente percebe que o gene é mais bem expresso em frutos de 7 dias pós-antese e 15 dias pós-antese. E já nos vestígios florais, os resultados são expressivos em estame e carpelo, o que foi muito interessante porque o estame é o principal alvo da herbivoria das larvas do bicudo, uma vez que eles carregam as anteras, que são extremamente nutritivas para esse inseto. E continuando a somar as análises da caracterização da sequência promotora, realizamos a mineração dos elementos cis presentes no promotor, a fim de aumentar o nosso entendimento sobre a sua expressão. E colhemos as informações das bases de dados Place e JASPA, e aqui estão representados os elementos cis descritos em cada uma das bases, e a gente pode perceber uma ênfase para os elementos cis descritos, tecidos específicos para flor e também para estresse biótico. E nesse sentido, esse resultado confirma os anteriores, porque vimos que esse é um promotor que é bem expresso em botões florais, especialmente nas estruturas alvo da herbivoria do bicudo. E agora confirmamos essa especificidade tecidual pela densidade de elementos cis, tecidos específicos para flor, e também o caráter induzível pela presença de elementos cis descritos para estresse biótico. E ainda nessa etapa da caracterização, uma outra descoberta interessante, quando a gente estava analisando os artigos que descrevem cada um dos elementos cis, que são descritos para o estresse biótico, foi a de que todos eles são descritos como responsivos à injúria, que é justamente o tipo de estresse causado pelo bicudo, que é o estresse mecânico. Então, por fim, essas etapas de caracterização nos confirmaram que esse promotor induz a expressão de respostas à herbivoria, nos levando para mais perto do nosso objetivo. E com essas análises, selecionamos subfragmentos a fim de que pudéssemos ver qual a sequência específica desse promotor pode induzir a expressão no algodoeiro, quando sob estresse realizado pela herbivoria do bicudo. E isso porque, quanto menor for a sequência a ser clonada, posteriormente, mais esse passo é otimizado, sendo maior a probabilidade de sucesso. E dessa forma, selecionamos um subfragmento com 116 pares de base, isolando esse aglomerado de elementos cis nessa região, e outro subfragmento com 759 pares de base, e este sem isolar nenhum elemento cis responsivo ao estresse biótico, para comprovar que realmente é deles que vem a resistência. E essa sequência colorida em amarelo, CACC, sendo utilizada para representar o início da clonagem de cada fragmento, é uma sequência determinada pela plataforma de clonagem que a gente escolheu para o projeto, que é a plataforma Gateway, para a recombinação sítio específica do fragmento com o vetor de entrada, o qual possui um sítio de anelamento de sequência GTGG. E essa plataforma de clonagem que foi escolhida vai ser melhor explicada posteriormente no decorrer da apresentação. E então, posteriormente, demos início à clonagem e alguns dos passos da clonagem já foram dados. Inicialmente, a gente conseguiu amplificar os 3 fragmentos e no gel a gente pôde ter certeza se é realmente o fragmento de tamanho certo que foi amplificado. Então, quando não aparecem bandas únicas no gel, como no caso dos fragmentos de 1116 e aproximadamente 2000 pares de base, precisamos realizar o protocolo de purificação diretamente do gel, diretamente da agarose, recortando a banda, o que acaba diminuindo a quantidade de DNA presente na amostra. Já quando temos uma banda única, como no caso do fragmento de 700 pares de base, aproximadamente,
podemos purificar o fragmento diretamente do produto de PCR. E nesse caso, temos uma quantidade maior de DNA para o passo seguinte de inserção do fragmento no vetor. Então, relembrando, o nosso fragmento de aproximadamente 700 pares de base é aquele que não inclui nenhum elemento cis descrito para reação ao estresse mecânico. O de aproximadamente 1.116 pares de base inclui todos esses elementos cis. E o de aproximadamente 2.000 pares de base é o promotor íntegro. E seguindo pelas etapas da clonagem, a inserção do fragmento no vetor ocorre através da ligação entre o vetor linearizado e o fragmento de interesse, através da interação das pontas coesivas que são complementares. Então, os fragmentos possuem, os nossos fragmentos de interesse, possuem uma ponta inicial, contendo a sequência CACC, e o vetor linearizado possui uma ponta terminal GTGG, como a gente pode ver aqui colorido em azul e amarelo. De modo que, ao interagirem, o vetor se fecha, formando o DNA circular, que esse sim vai ser inserido na E. coli para a clonagem dos fragmentos. E o pENTER pertence à plataforma de clonagem Gateway, e ele possui diversos sítios para enzimas recombinases e enzimas de restrição. Também contém o gene de resistência à canamicina e ainda os sítios de ligação para os primers M13, que são necessários para o posterior PCR de colônia, que vai ser realizado para confirmar o sucesso da clonagem. E então, após a ligação dos fragmentos no vetor, plaqueamos as bactérias no meio LB sólido com canamicina, de modo que nesse meio as colônias crescem isoladas, contendo várias cópias do DNA recombinante, por conta do antibiótico, que vai fazer com que apenas aquelas que contêm o plasmídio cresçam e formem as colônias isoladas. E para confirmação de que esse realmente é o nosso fragmento dentro dos plasmídios, realizamos um PCR de colônia utilizando os primers M13 para que a amplificação ocorra apenas no nosso fragmento e não no plasmídio inteiro. Sendo assim, serão positivas as colônias que apresentarem bandas com o número de pares de base do fragmento de interesse somado ao número de pares de base dos primers. E no exemplo que eu trouxe, que é o do fragmento de 756 pares de base, deveria aparecer uma banda de aproximadamente 1.090 pares de base, que é a soma dos 756 com os 334 pares de base que contém os primers M13 forward e reverso. E nessa placa, por exemplo, tivemos 4 colônias positivas, que são suficientes para seguir para as etapas seguintes. E é nessa etapa que estamos atualmente, porque ainda não tivemos colônias positivas para o fragmento de 1.000 e 2.000 pares de base, apenas para o de 700. E, portanto, nossa caracterização até aqui confirmou que o nosso promotor era bem expresso em tecidos florais, no botão floral como um todo, e também especificamente nas estruturas nutritivas ao bicudo, que são o estame e o carpelo. E, além disso, posteriormente, durante a mineração nas bases de dados, que forneciam informações sobre os elementos cis previamente descritos em artigos, observamos algo que somou à análise anterior do qPCR, que foi a densidade de elementos cis descritos para elementos cis, tecidos específicos, descritos para flor e também para estresse biótico. E por fim, a clonagem continua em andamento, mas até agora, até o momento, as sequências já foram amplificadas e isoladas, e com uma delas já avançamos até a confirmação da clonagem. E por fim, os nossos próximos passos são a confirmação da clonagem através do sequenciamento dos fragmentos, além de finalizar a clonagem para os fragmentos de aproximadamente 1.000 e 2.000 pares de base. Posteriormente, vamos realizar a recombinação, realizada por enzimas recombinases, para o vetor de entrada do fragmento no vetor de destino, e também a transformação em Agrobacterium, e, por fim, a transformação em Arabidopsis. E muito obrigada à equipe do LGMBV, principalmente a minha orientadora Ana, por estar sempre disponível
para sanar todas as minhas muitas dúvidas e principalmente por sempre me motivar, mesmo nas vitórias, tanto nas vitórias quanto nos fracassos. E também muito obrigada pela atenção de todos.